Olá, pessoal. Então, hoje vamos de notícias, né? Filhos pedem interdição de Cid Moreira e prisão da madrasta em processo. Roger e Rodrigo Moreira, filhos do apresentador Cid Moreira, entraram com um processo na Vara da Família de Petrópolis, no Rio de Janeiro, pedindo a interdição do pai e a prisão da madrasta, Fátima Sampaio Moreira. O UOL teve acesso ao documento. Os filhos do apresentador, de 93 anos, alegam que o pai enfrenta sintomas de demência e que tem a liberdade limitada por atitudes de Fátima, ou seja, a madrasta. Roger Moreira, filho adotivo de Cid, afirmou, em contato com o UOL, que as postagens do pai nas redes sociais são controladas pela madrasta. Ele destaca que os filhos querem encontrar o apresentador o mais rápido possível. A única coisa que posso falar agora é que a verdade vai aparecer em breve. Ele é uma vítima, disse o filho adotivo. Se não fôssemos impedidos, nós, filhos, estaríamos convivendo com ele. Amamos ele e não podemos nos aproximar porque a madrasta não deixa. Além do pedido de interdição, o processo também aponta a necessidade de uma tutela de urgência. Os filhos argumentam que Cid Moreira não teria mínimas condições de administrar os próprios bens no documento. Roger e Rodrigo apontam que Fátima Moreira mantém o marido em cárcere privado. O processo também diz que ela, 40 anos mais jovem que Cid Moreira, teria se casado com um apresentador motivada por interesses econômicos. Tem-se notícias que a mesma agride o idoso, ou seja, a madrasta, né? Então agride o Cid. Deixa sem medicação, comida vencida ou estragada por 15 dias em pleno cárcere privado. E o pior, sem a sua presença, ela some para fazer compras e se enturma com os amigos. Além do estelionatário, o documento também aponta outras acusações contra Fátima, como apropriação indébita e formação de quadrilha. A ação com assinatura do advogado Ângelo Carbone também pede bloqueio imediato dos bens de Cid durante a investigação. Os filhos estão preocupados com o pai, Cid Moreira, está passando por um momento muito difícil. Ele tem 93 anos e a impressão que dá é que ele está sendo usado. Estão tirando todo o patrimônio e eu vou buscar o Ministério Público, a Justiça, a Polícia, o Juizado da Família, principalmente a Delegacia do Idoso, para que supram essa situação tão difícil. O UOL entrou em contato com a assessoria de Cid Moreira, que não quis comentar sobre o caso. Nesse momento, não temos o que dizer sobre o assunto. Não recebemos nenhum comunicado da Justiça. Então, as polêmicas aí estão envolvendo, né, os filhos também e a madrasta. As polêmicas envolvendo a relação de Cid Moreira com os filhos se tornaram públicas após Roger, o filho adotivo do jornalista, alegar que foi abandonado e deserdado pelo pai em uma entrevista ao Balanço Geral na Rede Record. Roger também negou ter processado Cid Moreira por conta de um estudo bancado pelo jornalista. Ele está se ligando a uma coisa que nunca aconteceu para dizer que quer me deserdar, argumentou o filho adotivo. O processo foi citado pela mulher de Cid Moreira, Fátima. Ela afirmou que o afastamento entre os dois aconteceu em razão dos custos desse espaço em que Roger trabalhava. Segundo ela, Roger, adotado pelo jornalista, já era adulto. Então, gente, quando o Cid adotou então o Roger já era então adulto. Então decidiu abrir uma ação após o apresentador deixar o espaço. Em seu posicionamento compartilhado nas redes sociais, Fátima Moreira destacou que quando conheceu Cid, o cabeleireiro ainda não havia sido adotado pelo jornalista, ou seja, o Roger. Cheguei na vida do Cid em 2000. Nos conhecemos no Ceará e esse moço estava com ele. Ainda não era adotado, já era um moço adulto e fazia 2 anos que ele, o Cid, havia se separado da tia desse rapaz. Ele é adotado pelo Cid e pela tia. Não é uma questão para eu julgar o porquê fizeram isso. Ele já era adulto. O Cid conheceu ele e os 2 irmãos e ajudaram a mãe e o pai dele a se instalarem aqui. Cid ajudou ele a montar uma loja no Leblon,
porque era isso que ele fazia no Sul. Ele voltou ao Rio Grande do Sul e Roger voltou algumas vezes para cá na adolescência dele. Não tinha mais sociedade com a ex-mulher, mas nenhuma relação profissional com ele. Estavam fora do país. Quando saiu a notícia, foi constrangedor. Eles pararam de relacionar, completou então Fátima. Rodrigo Moreira, filho biológico do apresentador, também afirmou em entrevista à Record TV nunca ter recebido o afeto do pai. Essa confusão que aconteceu com Roger também aconteceu comigo a vida inteira, destacou o comerciante que mora no interior de São Paulo. Rodrigo chegou a abrir um processo contra Cid Moreira por abandono afetivo e pediu 1 milhão na justiça, mas acabou perdendo. Ele não quer ser meu pai. Eu perdi o processo e deixei quieto. Não quis mais mexer nessa ferida, afirmou então o filho biológico aí do Cid Moreira. Então, essas aqui são as notícias de hoje, né? Vamos ver aí os próximos capítulos, tem muita coisa mais para ser falado, mas então de antemão é isso. Os filhos então estão querendo aí, né, interditar os bens do pai, e também está pedindo a prisão da madrasta, dizendo que ela mantém o Cid Moreira também em cárcere privado, em péssimas condições. Então essas foram as notícias de hoje, vou voltar com mais notícias em breve. Deixe aí seu like, seu joinha, não esquece, tá? Para estar por dentro de todos os assuntos aqui que eu via trazer aqui no canal. Então é isso, fiquem todos com Deus e até as próximas notícias. Fui!